Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao nosso terceiro episódio. Na verdade, não é nem terceiro episódio, eu nem sei qual que é o episódio mais, porque a gente tá gravando quinto, aqui sexto, e tal, sétimo. mas isso é... Há mais um episódio. Mais essa é a um. verdade. Então, eu me chamo Rafael Pisolato, atualmente sou o CEO aqui da Start e tenho a alegria de receber aqui, nós, né, temos a alegria de receber o Vinícius do Urbano, mas pedir pro Lucas se apresentar e depois a gente deixa aqui, abre pro mestre que tá aqui sendo convidado aqui para trazer pra gente trocar uma ideia, se apresentar também. Hoje é pra gente ficar quietinho e ouvir mais, mas muito prazer pra quem ouve a gente pela primeira vez. Eu sou o Lucas Babesco, sou CSO hoje aqui da Start, cuido dessa parte de vendas, estou focadão nessa missão de tornar o Brasil mais seguro. É difícil, né, mano? Fala aí, Vinícius, agora se apresenta. Prazer ter você aqui, pô. Obrigado pelo convite. Tamo Vamos junto. estar com vocês aqui, Rafa, Lucas. Meu nome é Vinícius do Urbano, sou o CEO da EcoTrust, uma empresa de plataforma de cybersecurity, no mesmo mercado aí que vocês. E é um prazer, vamos trocar ideia hoje aí sobre vários assuntos. Boa. Já queria começar com uma pergunta aqui, então. Cara, de onde que surgiu o EcoTrust? Como que foi esse processo de criar essa empresa, essa startup? Conta um pouquinho pra gente aí. A EcoTrust, ela surge de uma empresa que é a EcoIT. Então, Legal. a EcoIT, ela nasceu em 2008. Eu sempre trabalho com tecnologia. É até difícil falar isso, porque entrega a idade. Há mais de 20 anos. Trabalhei com Service Desk, Help Desk na época, né? Quando estava surgindo. Tirei lá a certificação ITIL V1 na época, né? E depois fui mais para governança. Cheguei a ser administrador de redes e tudo mais. E aí, um certo dia, eu vi uma oportunidade. Eu sempre tive uma veia empreendedora. Minha mãe fala que eu sempre fui empreendedor ali nos brinquedos, mas já tive uma experiência também empreendedora antes, abrindo um açaí. Rapaz, hein? Aí é bom, hein? Eu gosto. Faliu em 3 meses. Todo mundo aqui tem negócio fracassado, fica tranquilo, tá? Mas lá por volta de 2008, 2009, estava surgindo um movimento de computação em nuvem, né? E aí a computação em nuvem deu um insight ali para eu abrir uma empresa que oferecesse isso, migrasse as empresas para a nuvem, que foi a EcoIT. Então, a EcoIT nasceu como uma empresa que prestava serviço de Service Desk para o mercado, mas com viés de levar para uma simplificação da tecnologia através da computação em nuvem. Legal. A EcoIT é a EcoTrust hoje, então a gente mudou de nome, né? Hoje que a gente está gravando, a gente está fazendo essa transição de mudança de nome, mas é o mesmo CNPJ. Então a gente fala que tem 3 versões da Eco, né? A Eco V1, V2 e V3. A V3 é a EcoTrust. A V1 é uma empresa de cloud, que foi parceira do Google, um dos primeiros parceiros do Google no Brasil para mercado de empresas. Era o Gmail for Business, né? Era uma coisa assim. Sim. E aí depois surgiu o Google Drive. Depois, em 2012, que veio a AWS nasceu e veio para o Brasil. A Microsoft nem tinha entrado no mercado de cloud ainda. Quando ela entrou, ela explodiu, né, o mercado. Mas a gente, sendo uma empresa de nuvem, a gente chegou a ter mais de 100 clientes disso. Na versão 2, a gente viu que a expertise de cloud era uma ótima estratégia para levar segurança para a continuidade de negócio. Então, a Eco V2 era uma empresa de serviço gerenciado de segurança, focado em continuidade de negócio, usando nuvem, quando ninguém, ou quase ninguém, né, ou pouca gente, usava cloud de uma forma consistente para empresas e tudo mais. Então, a gente tinha um portfólio de backup, disaster recovery, muito focado, nichado. A gente sempre acreditou em nicho, né? Uhum. E aí, essa empresa... e aí, quando a gente estabeleceu esse portfólio de segurança e continuidade de negócio, a gente vendeu o que era de Google, né, o portfólio de Google todo para uma empresa que era parceira Google também. Sim. E aí a EcoTrust surgiu dessa segunda experiência de serviço. Então a gente tinha lá toda uma responsabilidade com clientes pequenos e médios para manter essa continuidade, disaster recovery, testes. Então a gente foi bem profundo aí nesse cenário. E a gente começou a também fazer sustentação de servidores na nuvem, né? Continuidade, porque você acabava tendo que sustentar empresas de tecnologia, principalmente, sustentar sistemas que estavam na nuvem, que a gente tinha migrado para a AWS e tudo mais. E aí foi um ataque que aconteceu por volta de 2014, 2015, em um dos clientes. Ataque sempre acontecia, sempre aconteceu há muito tempo, né? Mas esse ataque especialmente teve uma característica
diferente que a gente nunca tinha visto e causou um problema grande no cliente, que era um ransomware, né? E isso deu o primeiro estalo. Esse foi o WannaCry já? Não, era 2015. Não, O WannaCry foi 2017. né? Já foi bem mais pra frente. 17, 18 que foi o WannaCry, veio pauleira também. Sim. Quando o WannaCry aconteceu, a gente já tinha atendido mais de 1.000 empresas que foram Caramba. atacadas por ransomware. Legal. E era a época que a gente falava, o pessoal falava, não, pô, que é isso? Daí não existe, não. Não acontece. Falam até hoje, né, pô? Até hoje. Que hoje não tem mais como negar, né? É só dar um Google que você acha. Mas a EcoTrust, ela surgiu, então teve essa experiência desse ataque, a gente teve um problema grande com o cliente, e é aquele cliente, né, sabe aquele cliente que tudo que você recomenda, ele coloca, ele implementa, então é um cliente que entende a proposta de valor e você é o advisor dele mesmo. Então era esse cara. E aí aconteceu um ataque, a gente não conseguiu atender o SLA lá de retorno, porque todas as previsões que a gente tinha lá de tipo de ataque, característica, né, o tipo de incidente, na verdade, eles não estava previsto, o ransomware, e é comum isso, né, porque é uma coisa que não está previsto. E o cliente ficou louco. O cliente, na época, eu e a Luciana, minha sócia, né, a Luciana é sócia fundadora da EcoTrust, a gente teve que ir lá presencialmente para dar uma acalmada no cara. Ele ficou uma semana parado em época de auditoria, né? Então a gente foi lá presencialmente e o cara ameaçou a gente de morte. Você tá zoando? De verdade, assim, cara, se vocês não Rapaz. voltarem, eu vou matar vocês. Tô falando sério, ele tava num nível de estresse. Meu Deus, cara. E aí isso Que marcou. loucura. E a partir disso a gente retornou ao ambiente depois de uma semana, não perdeu nenhum dado, cara. E é aquele negócio, né? O backup, toda a parte de disaster recovery, ele tinha lá era bem maduro, o nosso serviço era bem madurão. E a gente voltou ao ambiente dele, mas depois disso a gente falou, caramba, o cara ameaçou a gente. A gente foi analisar toda Por isso caiu a ficha. da situação, a gente falou, isso daí pode ser um insight também pra gente procurar mais gente que tá nessa situação, que aconteceu isso, pra gente vender backup. Que queira ameaçar a gente de morte, né? Que tem a dor, né? Porque Sim. no fim das contas, quando você empreende, vocês sabem disso, você sempre tá buscando ali qual que é a dor latente, porque a dor tem um problema e o empreendedor é justamente para resolver esse problema, Chama né? problema, né, cara? Exatamente. Então é pegar aquele problema que você se dispõe, que você acredita que faz sentido resolver e fazer um negócio em cima disso. Então a gente viu uma dor latente ali, assim, quer mais prova que isso? O cara ameaçar de morte e tá desesperado e chorar e tal. E aí a área de marketing criou uma campanha no Google com as palavras-chave de ransomware, coisas assim. Tipo, eu sofri um ataque. Ataque ransomware, recuperação ransomware, tal. E aí a gente criou uma campanha que foi pro ar depois de poucas semanas, poucos dias, começaram a ligar e... assim, Galera desesperada. 10, 15 pessoas por dia Nossa. ligando. A gente viu, porra, vamos estourar, né? Então foi o Growth Hack, hoje é Growth Hack, né, mano? E aí começaram a chegar esses leads e era uma Pô, estratégia nessa de época eu vendas. nem falava disso. Não. 2015? 15, 16. Nem falava disso. Não. Falava, cara. E eu sou dessa área, pô. Você não falava. Praticamente, assim, era dinheiro, a gente colocava a verba Era de barato, marketing, né? a verba de marketing era infinita. A gente colocava o quanto tivesse de busca. Então o mercado todo de busca chegava na gente em algum momento, Sim. sabe? De ransomware. E é o cara que já tá com intenção de compra, né? Tipo, já tá com um problema com a ali. dor ali, tá. Exato. E aí a gente começou a atender o cara gratuitamente, explicar o que tinha acontecido, tinha um script lá de vendas e tal, e ajudar ele a entender, a se localizar, e depois em algum momento a gente oferecia backup em nuvem para ele, que era o nome do backup em nuvem. E aí, cara, a gente atendeu 300 empresas, vendemos 0 de backup em nuvem. Sério? Não é possível tal. O cara só queria resolver o problema ali. Ele não... Pra ele se conscientizar, não era rápido assim, né? A dor é rápida, mas a consciência não necessariamente. Exato. Então a gente percebeu que eles estavam querendo resolver um problema ali, mas não necessariamente eles acreditavam que iam precisar de um backup de novo. E assim, quase 100% das empresas que ligavam eram porque não tinham um backup que funcionou, né? Que senão ela não estava ligando ali. Sim. E aí não deu certo a estratégia de venda de backup, mas aí a gente... Foi até um advogado amigo nosso, que prestava serviço pra gente na época, presta até hoje. Ele falou, cara, isso daí é um negócio isso, não é uma estratégia de marketing. É uma unidade de negócio. Será? A gente estruturou melhor o que a gente foi ver que era um processo de resposta a incidente.
a gente começou a estruturar um pouquinho melhor essa estratégia, começamos a precificar esse apoio e aperfeiçoar o serviço, né? Então era mesmo 193, ligar pro bombeiro, ver o que dava para apagava o incêndio ali. Aí a gente começou a se aperfeiçoar um pouco mais na parte forense, né, de investigação e até de recuperação de dados, de descriptografia, enfim, algumas coisas assim. Mas mesmo assim, era um serviço que tinha uma taxa de sucesso muito pequena. Então sempre foi muito estressante para a equipe também, a equipe muito E para explicar isso culturalmente é muito difícil, né? Que você tem essa dificuldade. E ele tinha todo o respaldo ali, né? Todo um processo que ele tinha que não podia ter nada que parecesse uma coisa e a outra. Mesmo assim, o cara tinha uma esperança de recuperar, né? Então, enfim, aí isso, né, a gente atendeu mais de 3.500 empresas, né, de resposta em E era tipo uma consultoria que tinha início, meio e fim, ele pontual e... Era um serviço de tentativa de recuperação de dados, tá. no fim das contas. É igual, tipo, os caras têm o hospital do celular lá, pô... Aí depois que começaram a perceber esse movimento, né, Hospital do HD e tal, os concorrentes de Google, era isso. Eram esses caras que se aperfeiçoaram. Fazendo. Né? Na verdade, chegaram as demandas lá, né? De HD criptografado e tal. A gente não recebia HD, nada disso. Então tinha um processo bem, bem interessante. Mas a gente via que era enxugar gelo. E o problema estava ali, latente. E aí, depois de a gente atender esses caras, a gente começou a estruturar, a pensar que poderia ter uma plataforma para evitar que o ataque acontecesse. Prevenção. De prevenção de ataque mesmo. E aí a gente começou a desenhar o que seria uma plataforma, né? Em 2017, a gente contrata o primeiro desenvolvedor. Então, uma empresa de serviço, contratamos o primeiro desenvolvedor e começamos a desenvolver a plataforma, o que viria a ser a EcoTrust, que foi lançada em 2019. E aí, quando ela é lançada até num evento de MSPs, né? No MSP Summit aí do nosso legal. parceiro. A gente tava nesse evento, acho que quando foi lançado. Foi que vocês estiveram com o stand lá, né? 2019. 2019 foi o primeiro que a gente teve. Vocês começaram já com o canal já, né? Naquela época. A gente sempre começou com canal. A gente sempre acreditou em canal. Quando a gente tinha o serviço lá de backup e disaster recovery, a gente tinha alguns canais. Empresas de TI vendiam quando o cliente era mais exigente ou maior tal, aí eles indicavam, ganhavam comissão. A gente sempre acreditou muito no ecossistema. O nome de EcoTrust e EcoIT vem de ecossistema, né? Sim. Então a gente tinha que a gente chamava de programa de canais, mas era bem pouco estruturado. E a gente acreditava nisso, e lá no MSP Summit, em 2019, a gente lançou, aí saímos de lá com uns 10 parceiros. A gente a gente conversou bastante lá na época, né? Foi. Acho que foi, assim, a gente já tinha relacionamento juntos, a gente já tinha feito lives, algumas coisas, conteúdo junto, mas a gente se encontrou mesmo lá no MSP Summit. Verdade. A gente também foi quando a gente colocou o nosso programa de canais também. A gente já conversava desde o final de 2018 já. Fazer algumas lives. Legal. Em 2019 a gente estava nesse fervo. Foi isso. Outubro de 2019, que a gente lançou em julho de 2019 nosso programa de canais também. Então já tava tudo ali. Em julho? Foi. Então, a plataforma ela nasceu em julho. Então foi tudo ali. Em outubro. Cadê o bolo pra comemorar aniversário? Em outubro a gente lança oficialmente, assim, né? A versão 2, a V1 era meio feiona, assim, tal ainda. Meio que um MVP parrudo, assim. Em outubro a gente lança a versão para o mercado mesmo. Né? E aí, a partir desse momento, a gente faz uma virada de deixar de prestar. A gente pegou essa carteira de backup, disaster recovery e vendeu para um MSP. Ele continua até hoje. Para dar foco 100% em produto. E aí a gente focou que... não tem como, era muito... E aí a gente focou na plataforma, até todo o time praticamente foi reformulado, que é outro negócio, né? Aí nasce a EcoTrust como uma plataforma de inteligência em risco cibernético, com foco em prevenção de ataque. E aí a gente começa uma jornada aí da EcoTrust. Top, cara. Legal. Eu tenho uma pergunta. Você comentou sobre continuidade de negócio e pensando sobre isso, a gente que fala muito de gerenciamento de risco, essas coisas do tipo. Eu imagino que nesse processo todo, né, tenham surgido diversos desafios, né? Seria legal se você desse uma pincelada pra gente, como muitos das pessoas que acompanham esse nosso podcast estão ali com negócio e conhecendo um pouco dessa tua jornada de empreendedorismo, né? A gente sabe hoje que a EcoTrust tem um baita de um sucesso, depois você fala um pouco mais pra gente sobre isso, mas nessa jornada, cara, quais foram os principais desafios que você foi pontuando, assim, como empreendedor mesmo, como negócio, o que isso foi batendo ali, os desafios que você superou, né?
Cara, foram vários, cada momento, acho que cada fase da empresa também vai de encontro com a fase do empreendedor, né? Então, os desafios tanto pessoais dos empreendedores, quanto o que a empresa nos traz, né? A gente, primeiro que um grande desafio é dinheiro, né? Pra todo mundo. Porque sempre você precisa de mais dinheiro, você pode ter o dinheiro que for, mas sempre você tem alguma necessidade, alguns sonhos, enfim. Então, um primeiro grande desafio que eu e a Luciana, né, como fundadores ali da EcoTrust, vamos tirar um pouco a EcoIT, que foram vários momentos, né? Desde você sair de uma empresa, pedir as contas, tanto eu quanto ela, pedimos as contas de um emprego ali, em empresas grandes, que a gente tinha uma linha de carreira que era bem consolidada, ganhando bem, CLT, tudo bonitinho, né? Com bônus lá para receber, tudo mais. Eu era administrador de rede, estava num cargo ali mais de gestão inicial. Foi um pouco mais fácil, mas para mim na época foi muito difícil, né? Ficar 2 anos sem receber nada. E a Luciana, ela já era executiva de uma empresa de telecom grande, então ela também pedia as contas assim do nada para ir chegar no escritório pequenininho ali, vindo de uma empresa gigante na Berrini. Vocês já imaginam os desafios. Choque, e aí começa uma jornada de você, primeiro, ter uma visão e fazer com que outras pessoas compartilhem dessa visão com você, né? Então, o time sempre foi muito importante para a gente conseguir executar, né? Eu acho que é o principal, a gente ter as pessoas certas do nosso lado para... Vocês são um exemplo disso, né? Então, ter as pessoas certas que têm os mesmos valores e tal. Então, esse foi um grande desafio. E aí, depois ter dinheiro para fazer o que você tem expectativa, né? Então, nessa jornada aí, acho que uma das grandes pontos que leva... Porque daí você inflama todos os outros problemas, né? Quando você não tem dinheiro. Para fazer o suficiente que você imagina que é importante para aquele momento. Né? Não quer dizer que você não tem dinheiro para pagar a conta, às vezes sim, né? Então a gente já entrou em vários empréstimos, em várias coisas para desenvolver a EcoTrust mesmo. Você imagina que o empreendedor normalmente ele não tem liquidez, né? Não tem um grande dinheiro em caixa ali. Não. Dentro da empresa pode até ser ainda, né? Exatamente. Começando do zero, cara. Então não tem como. E na pessoa física, provavelmente você já investiu uma porrada de dinheiro para fazer a empresa acontecer, né? Isso é uma conquista. Depois você tem o equity ali, né? Que depois você vai converter em algum momento. Sim. Mas é isso. Então, esse desafio da gente virar de uma empresa de serviço para uma empresa de produto foi uma barriga. Porque você pegar o lucro, durante 2 anos a gente pegou o lucro e mais empréstimos para desenvolver a plataforma V1. A gente investiu... E esse time que, quando começou, eram quantas pessoas na EcoTrust? Que era a EcoIT. Quando começou era mais ou menos, eram 10 pessoas. Já eram 10 pessoas já. Que estavam focadas. Porque você imagina que uma parte cuidava do serviço, sustentava o serviço que a gente tinha, e aí a outra parte estava desenvolvendo o produto. Entendi. A gente foi fazendo a virada e algumas pessoas fecharam ciclos ali, contratações. Né? Então, mais ou menos era entre 10 e 15 nesses últimos anos, saindo de serviço e indo para produto, né? E aí, para fazer essa virada, foi um grande desafio, bootstrapping. Então, assim, dinheiro ali, o que dava, fazendo movimentação. E isso foi importante para a gente ganhar uma resiliência e até provar a nossa tese, né? Porque não dá para você ficar com uma ideia meia boca fazendo loucura, né? E aí, essa foi uma fase bem desafiadora. E depois, mais recentemente, há 2 anos atrás, a gente fazia uma virada de atender PMEs para atender Enterprise. Né? Então... Ciclo de venda de 30 dias para PME e depois Enterprise 1 ano e meio. Então, você imagina essa barriga no funil de vendas. E aí você também com uma pimentinha a mais que a gente sempre acreditou e acredita até hoje em ecossistema de parceiros. Então, hoje 80% dos nossos clientes, Enterprise, todos, são via canais. Então, você... fazer isso acontecer, então a gente está fazendo 4 anos aí, né, de EcoTrust. Demora, cara. Então, você conseguir se manter e até fazer os parceiros também adotarem a solução, né, entenderem a importância de vender isso para a base, cara, leva um tempo. Exatamente. Acontece com a gente. E também. A gente aprender a fazer isso, né? Porque, legal, você sabe fazer... Quando você muda... Você tem muitas variáveis. Se você muda uma, talvez mude muita coisa. Talvez mude pouco, mas assim, tem uma chance de mudar muita coisa. Então, essas 2 fases aí foram significativas com relação a desafio.
E aí o grande desafio de todos, né, que é ter as pessoas ali muito alinhadas. A gente tem sorte que a gente tem uma equipe sensacional, mas no meio desse caminho, para ter uma equipe sensacional, não é natural, né? Sim. Tem Trabalho duro mesmo. É um trabalho duro e até pra gente mesmo, como founders, né? Pra gente se manter ali resiliente e com a energia e com toda a parte de liderança em pé, exige também um aperfeiçoamento nosso como profissional, como empreendedor. Né? Sim, então, sim. É uma transição pra gente também, né? Ao mesmo tempo que você tá construindo um time, é o que você falou, o empreendedor ele vai passando pelas mesmas jornadas, então eu também preciso me readaptar a essas diferentes situações da empresa, isso é dureza, mas é gratificante quando a gente vê o negócio funcionando. Com certeza, e tem até um nível assim que vai chegar um momento, e eu acho que é natural também, e é uma exceção se isso não acontecer, de talvez você não estar preparado para aquele posto ali, né? Exato, cara. Cara, milagre não vale, se você crescer o suficiente, realmente você vai chegar um momento e tomara que seja mais rápido do que normalmente de perceber quem é a melhor pessoa para estar nessa posição aqui, né? Saber delegar, né? Tem gente que às vezes não larga o osso, né? Quer centralizar tudo isso e o negócio sofre muito, sangra muito por conta disso. Então tem que saber delegar, saber esses momentos. Eu vejo que legal. até uma das coisas que eu tenho escutado, lido bastante sobre isso e tenho participado de algumas imersões que o pessoal... fala bastante sobre isso, né? Que o gestor, o grande desafio de um gestor é se tornar dispensável para a empresa, né? E às vezes a gente tem aquela ideia, né? Porque a gente que, poxa, tá igual aqui na Start, apesar da Start ter há 16 anos, a gente tá há 4 anos tocando 100% full time a operação, a empresa. E aí você tem aquele sentimento de, pô, eu tô recriando a empresa, tô desenvolvendo o negócio, e você tem um sentimento de paixão pelo negócio. E que às vezes é difícil você largar, como o Lucas diz, largar o osso de uma operação, de uma área em específico. E acho que é uma questão de humildade intelectual também que a gente tem que ter, de aceitar de que a gente não está preparado para tudo. A gente tem que fazer uma empresa com que as pessoas elas possam ter autonomia, possam ser autogerenciadas e um time que possa tocar um negócio que não dependa do Urbano, né? Sim. Não dependa do Vinícius, não dependa do Rafael, porque esse é o grande desafio. E a gente tem refletido bastante sobre isso. E aí eu queria até te perguntar, como que você tem feito isso hoje, assim, né? De gerenciar as pessoas, em que momento que você tá na EcoTrust, né? Queria depois que você falasse um pouquinho também que dentro dessa jornada houve ali, né? Pô, começou bootstrap e tal, mas chegou o momento de vocês conseguirem ter tido um investimento, né? Foi anunciado isso no mercado e tal. Então queria que você compartilhasse um pouco como que foi essa experiência de conseguir um investidor, de acreditar no projeto, de acreditar no sonho, e também dessa nova roupagem que você tem que assumir como CEO da empresa, né? Você, pô, agora tem investidor, não é eu sozinho com o meu time, agora tem gente que vai me cobrar, que vai exigir um resultado além até do que talvez eu esteja preparado para entregar, que eu me sinta preparado para entregar, mas me conta, como que foi esse processo todo, desde o investimento até esse novo do Urbano que tem que surgir, querendo ou não, a cada tempos aí, né? Legal. Foi primeiro que quando a gente entrou quando a gente pensou na EcoTrust, a gente não pensou, assim, a gente nem pensava nesse termo startup, né? A gente teve que depois assumir que a gente era uma startup. Mas abre um CNPJ lá uma série de sessões de terapia pra gente falar, não, a gente é uma startup. Porque a gente era uma empresa, né? Agora a gente virou uma startup. Fomos rebaixados a startup. A loucura startup, cultura startup, né? É igual aquele negócio. Agora vou ter que ter um tobogã na empresa, né? Então... Botar uns puff coloridos. Exatamente. É igual o pessoal fala, é diferente de empreendedor e empresário, né? Empreendedor é aquele que não tá dando dinheiro ainda, empresário é o que já tá lucrando, já tá fazendo uma empresa de verdade, né? Já tá cortando custo já, o empresário. Já. Mas enfim, a gente, primeiro ponto que você trouxe ali do time, acho que tem uma coisa que é importantíssima pra gente, que fez a gente chegar até aqui, e que certamente vai levar a gente a chegar. É uma das coisas que fez a gente chegar até aqui e vai fazer a gente chegar em outros níveis também, que é valorizar bastante a parte de estrutura de gestão de pessoas, no sentido de alinhamento, feedbacks, né? A Luciana, minha sócia e minha irmã, ela trouxe isso do mercado corporativo, né? Estrutura de feedback estruturado, por exemplo. Lá na Eco a gente tem, nunca a gente falha, desde que a gente começou há alguns anos, feedback estruturado trimestralmente.
todos os critérios bem definidos, tem uma reunião explicando, a gente tem toda uma parte de autoavaliação, avaliação do gestor e tudo mais. Isso, cara, cada trimestre é importante, assim, é vital. Se a gente atrasa um pouco, a gente já vê o desempenho do time mudando, o alinhamento mudando. Legal. Né? Outra coisa, feedback pontual, formal. Né? Então, a gente tem também lá feedbacks pontuais formais, estratégia de rotina de one-on-ones para conversar sobre como eles estão se sentindo e tal. É um puta desafio. Uhum. Eu tô aprendendo pra caramba, né? Há anos já aprendendo isso e cada dia eu vejo que eu sei menos ainda. Mas é o que sustenta um alinhamento e um alinhamento de cultura, né? Um alinhamento de expectativa e tudo mais. E é o que faz a gente conseguir passar por esses altos e baixos, né? É o time, não tem jeito. E aí essa parte de investimento, ela foi muito baseada nisso, né? Num investimento externo, de fundo de investimento, se avalia a due diligence ali, ela é bem ampla, né? Vai desde pessoas, quem são as pessoas, né? Como é o produto, que tamanho é o mercado e tudo isso. Então, acho que toda essa nossa experiência como empresa né, tradicional, né, a gente conseguiu trazer uma maturidade para entrar num jogo muito competitivo, que é a plataforma de cibersegurança, num mercado que já existe há 20 anos, que é identificação e gestão de risco e vulnerabilidade. Então, a gente conseguiu usar bem isso. Né? E aí a gente entrou num pré-seed, através da Darwin Startups. Uhum. No primeiro ano a gente submeteu lá, não foi aprovado. Aí no segundo ano a gente já estava mais preparado ali. E aí cada uma dessas fases de investimento tem um pouco de o que você precisa ter, né? Ali na primeira a gente estava validando o ICP, né? Que é o cliente ideal, né? Depois na segunda a gente já estava falando de tração. Então a gente teve a Darwin Startups e depois a Domo Invest, que é um dos principais fundos aí do Brasil, que fez uma rodada seed. E no fim das contas, assim, o que muda? Não muda nada, cara. Porque na verdade, se você tiver atendendo ali bem o seu cliente, resolvendo um problema que realmente seu cliente tem, é o que o investidor quer. Né? Lógico que tem uma cenourinha a mais ali que faz você dar uma corridinha, né? E tem algumas reuniões de conselho, você começa a ter uma parte de governança importante e que vira obrigatório, né? A parte de governança, especialmente quando você está no seed ali, né? E pra gente foi ótimo, porque pra gente fazer essa virada que eu falei, o segundo onda lá, de sair de pequenas e médias e ir pra enterprise, sem dinheiro não dava. E você precisa ter, nessa curva que você precisa ter, o dinheiro pra caixa, não tem jeito. Você precisa ter o caixa para pagar esses meses que você não vai vender. Porque você sai de 30 para um ano, é pelo menos 1 ano e meio sem vender. Sim. Entendeu? E aí, lógico que a gente já tinha uma base de clientes que a gente conquistou sozinho de pequenos e médios, que a gente manteve e tudo mais. Enfim, mas o investidor é legal que ele, primeiro, dá uma visão, ele eleva a régua com relação à comparação. Então, por exemplo, taxa de crescimento. Se você estiver crescendo por mês menos de 10%, já é um problema para o investidor. Ele quer crescimento rápido, né? Porque tem que ser válido para ele também o investimento, né? O aporte, né? Porque o aporte do investidor num fundo, ele obrigatoriamente ele coloca o dinheiro e vai ter que sair outro dinheiro na frente ali. Exatamente. Então, e ele vai dar exit, né? Tipo, você tem que vender. Exato. É obrigatório. Então, se você entrou nesse jogo, você vai vender. E aí você tem que ter uma taxa de crescimento atrativa para ele fazer com que aquele investimento, que é um investimento de maior risco que tem no mercado, que é investir em startups, em empresas, ele tem que dar o retorno. Né? Então, você fala o mercado de cyber, cresce 15% ao ano. Que é bastante. Muito. Tá acima da Selic, pô. Você tem que crescer 15% ao mês, né? É legal. 180% ao ano. Né? Você dobra todo ano, né? Mais do que dobra. Sim, exatamente. Mas aí o legal é que assim, você não vai dobrar todo ano. Quanto menor que você é, mais você tem capacidade de dobrar e tal. Mas é que dá pra fazer. Tem método. O mercado é muito grande também, né? E tem método, sabe? Tem método de venda, tem método de marketing. Dá pra você pegar benchmarks, dá pra você testar, validar rápido. Então, se você não for a cabeça dura ali, e aí a gente, né, vai desconstruindo algumas coisas e aprendendo outras, você vai evoluindo rápido em várias coisas, sabe? Você comentou uma coisa interessante, porque a gente sabe que o mercado de cibersegurança, por mais que ele seja uma oportunidade muito grande, quando a gente fala com o profissional de segurança, né, o profissional de infraestrutura, o cara responsável ali, o CISO, o CIO, enfim, eles têm um olhar para o mercado
relacionado muito a marcas, né? E conta pra gente um pouquinho assim, no meio desse cenário, né, desafiador aí de lidar com o negócio como um todo hoje, como que vocês têm enfrentado, né, as questões eu não digo concorrência, mas de outros fabricantes dessa área também, desenvolvendo cibersegurança, plataformas nesse aspecto. Hoje, como que a EcoTrust vem driblando tudo isso? Cara, a concorrência ela é ótima, né? Que faz você crescer, mudar. Sempre monopólio é prejudicial. E pra gente tem concorrentes de peso aí, né? Nossos concorrentes são todas empresas americanas, 3 empresas americanas que estão no mercado há 15, 20 anos, faturam bilhões, literalmente, de dólares, nem de reais, e estão na mesa do gestor ali conosco. Algumas vezes conosco, algumas vezes a gente tá sozinho por estratégia. Sozinho assim, né? Porque a gente tá atendendo um mercado que talvez eles não estejam, mas tem a dor. Mas no fim das contas, apesar de ter lá o quadrante do Gartner e ser relevante, o cliente, pensa na gente como cliente, ele quer resolver o problema dele, cara. Exato. E aí, se tiver referência, é outra coisa. Mas ele não tá preocupado se é dos Estados Unidos, do Brasil, ou se é amarelo ou vermelho, velho. Se você resolver o problema dele, se você entender ele, você já tá muito passo à frente. Tem até uma pesquisa recente que a gente teve acesso da IT Forum, da IT Media, lá, de um evento que a gente está participando esse ano, e aí perguntaram para os CIOs, que são diretores, então o CIO é um cara que ele tem ali de 200 a 1.000 pessoas abaixo dele em TI, um CIO de grandes empresas. Aí você olha lá, quais são os principais motivos de contratação, qual é a relevância de cada ponto, né? Preço, produto, atendimento. Primeiro, atendimento. Olha lá. 87% atendimento. Caramba. Cara, começa por aí. Aí depois, relacionamento. Depois, produto. O produto tá lá pra trás. Sabe? Pô, se o outro já era 80%, o produto tava... Então, assim, tem quanto produto ruim que não tem no mercado que é líder? Tem um monte. De várias, não só de tecnologia, né? De vários... Muitas vezes o marketing também é uma coisa importante. Então, tem uma série de fatores, cara. E aí, quando você olha para fora, as empresas têm a tecnologia de ponta, alto nível, mais de 1.000, 2.000 engenheiros lá desenvolvendo todo dia. Show de bola. É só um fator, cara. Tem mais outros, né? Aí você tem, se você for falar do tripézinho lá, é preço, a gente ganha. Porque só de cara, 40% mais barato por causa do imposto que o cara paga para estar aqui. Boa. Beleza. Atendimento. A gente ganha também. Porque a gente atende mais próximo, a gente entende o atendimento nacional. A gente tem telefone para ele ligar, se Exato. quiser. Vai ligar lá para fora, você vai ver o que você vai falar. E normalmente passa por um distribuidor, dependendo da solução. A baita cadeia enorme. E aí, se o distribuidor atender bem, beleza. Mas é terceirizado. Mas ainda tá no meio do caminho. Pode até atender bem, mas não resolve o problema, que é o que você falou. O distribuidor é um canal. Se ele for estratégico, legal. Eu vejo tem distribuidor bom, mas tem muito que é tirador de pedido, né? Sim, exato. E depende muito. Se for commodity também, pode tirar pedido, ok. Mas não tá errado, o que é, né? Mas a gente vê uma curva de valor agregado crescendo absurdo com comparação à revenda de de quantidade, volume, né? de volume. Exatamente. Ainda mais cyber, né? Que é muito específico, personalizado. É valor agregado, não tem jeito. E o terceiro é produto, né? Então, nesse tripé aí, se você fizer... E eu acredito que a gente tem sim que desenvolver inovação tecnológica. A gente faz isso lá, vocês fazem... Cara, a gente tem coisa lá que não existe no mercado, que resolve o problema real. Que a gente não decidiu fazer porque a gente quis. Não, o cliente falou mais de 1.000 vezes pra gente, a gente falou, vamos fazer uma coisa... Né? Um exemplo do EcoTrust Connect, que é uma solução que conecta lá os sensores de scan em múltiplas redes. Através da porta 443, ele tá fazendo um scan lá distribuído, fácil e tal. Por quê? Porque os caras falam, empresa grande, a VPN era até terceirizada. Por alguém, né? Pra liberar a VPN, cara, é mais fácil você ter um domain controller na sua mão do que a VPN. Não, e normalmente até aprovar por alguém, né? Empresa grande, tem que passar por uma POC, até o cara do TI passa pro gerente. Às vezes o cara já consegue rodar uma POC rapidinho ali, num segmento específico da rede para rodar um scan, por exemplo. É isso aí. No caso do Fire, a mesma coisa. Então eu vejo que é uma alternativa, foi um avanço muito top do que vocês entregaram aí. E foi olhando o cliente, né? Ouvindo o cliente. Mas a gente dribla isso, na verdade, a gente assume isso como a realidade. E aí, como que a gente vai tratar, né? E assim, se o cara ele tem como pré-requisito contratar o outro por algum motivo, ou porque ele prefere,
beleza, tem mercado para todo mundo. Exato. É ótimo. Hoje a nossa missão ali é trazer o cara para uma possibilidade que ele consiga ter uma visão mais moderna, porque a gente entende que esses scanners, eles são legados, né? Então tem uma visão mais atual, simplificada, centralizada, e se ele quiser também usar aquele cara, ele pode integrar com a gente, importar e tal. Mas a ideia é ele conseguir resolver, remediar problemas de segurança, vulnerabilidades, riscos que podem impactar o negócio, né? Essa é a missão. Priorizar o que impacta o negócio, independente da fonte. Então, cada vez mais a gente está indo para um lado de agnóstico a qualquer sensor, mas usa o nosso sensor que você vai conseguir fazer uma boa parte dessa jornada aí. O que eu tenho visto também, um dos grandes diferenciais aqui da Start, que eu acho que a gente anda muito nessa mesma linha, apesar de estarmos em verticais um pouco diferentes, né, de mercado, mas o que diferencia a Start quando exatamente vem essa mesma conversa de comparativo, que é importante, não deixa de ser, é que nós estamos ouvindo direto o MSP, o canal, e muitas das demandas que surgem dele lá, direto no cliente final, cara, a gente vai lá, inova e implementa um recurso que para os grandes não existe. Porque o cara, ele não está desenvolvendo produto para o MSP. Ele está desenvolvendo produto para o cliente final, para o grande que usa lá a solução. E até no seu caso é a mesma coisa. Pô, você está falando com um canal grande, um canal que atende desde uma média empresa, grandes empresas também, pequenas, dependendo do portfólio ali, mas você está falando com canais que são grandes. Então, você está escutando a dor daquele cara que está gerenciando o cliente lá na ponta, que atende vários clientes. Isso é o grande diferencial que eu vejo, né? Então, quando a gente compara a Start, EcoTrust com grandes de mercado, que tem bilhões de investimento em P&D, eu vejo que a grande diferença está em escutarmos diretamente um nicho específico de mercado que pouco foi atendido nos últimos anos, basicamente. Que tinha ali um programa estruturado de canal, mas que não era um negócio assim muito... Pô, vou ter um time, minha empresa é 100% focada nesse cara aqui. Então, acho que isso é um grande diferencial. E vai além do nicho, né? Porque é o simples fato de você escutar o cliente. É o que você comentou. Eu realmente falo isso para bastante parceiro, porque... Primeiro, quando a gente fala de desenvolvimento, de time, a gente estava falando de time agora, a gente não tem profissionais ruins aqui no mercado, principalmente falando de desenvolvimento, a gente tem gente muito boa, inclusive muitos daqui do nosso país estão trabalhando fora. Qual que é a diferença que a gente tem de lá para cá? Às vezes a quantidade de pessoas trabalhando em algo, mas se essas pessoas não estão na ponta, ouvindo, na prática o que está acontecendo, essa comunicação é muito atrasada, e a gente sabe disso por conta de toda essa cadeia de distribuição e tudo mais. A gente que está na ponta, fazendo um atendimento, consegue trazer os insights, as melhorias mais rápido para o time de desenvolvimento, que vai melhorar o produto e a gente consegue brigar, né, com as tecnologias novas. Que tem a ver com a estrutura de uma startup mesmo. Porque qual que é o grande problema por exemplo, que a gente tem o caso dos grandes bancos, né? O que as startups entregam de diferente para o grande banco? É porque o grande banco tem uma estrutura de time tão departamentarizada que até chegar a inovação no cara que toma a decisão, cara, leva meses, né? E aí, a startup consegue falar direto com o cara, resolve o problema, aquele gap ali em questão de semanas, e vende a solução. Então, a entrega de inovação né, é muito ágil. Né? Acho que esse é um grande ponto que a gente consegue entregar, né, as empresas brasileiras junto ao mercado comparativamente com esses grandes. Né? É isso, cara, porque na verdade eles também escutam o cliente bem mais que a gente, inclusive. Eles têm uma capilaridade maior, né? Escutam, tem muita gente não ouvindo, pesquisa, né? Eles têm profissional capacitado muito mais do que o nosso para fazer isso lá na frente, contrata empresa de pesquisa. Eles fazem tudo isso muito melhor que a gente. Só que a característica que vocês falaram, o time é outro. Exato. E aí, por isso, esse é um grande lance, né, da startup. Então, até uma coisa, se a gente não for ágil nas entregas, se a gente não lançar a release mais rápido que os caras, a gente não vai ganhar mercado deles. Eu ouvi uma frase, ouvi um especialista de inovação que falou uma coisa que é muito importante hoje para a gente aqui entender isso, que existe a inovação disruptiva, é aquela que realmente quebra, mexe o mercado. Mas existe a inovação incremental, né? A gente vai aos poucos, dia a dia, melhorando, né? A plataforma, a ferramenta, o software que seja, mas a gente vai chegando num resultado. Tudo se resume ao resultado que o cliente quer na ponta. Sim, e acho que a gente deve fazer a melhoria incremental, constante e tal, mas a gente tem que ir sempre em busca de alguma coisa que é disruptivo, mas orientado ao problema do cliente. Porque o disruptivo, ele não vai fazer o grande. Vai ser difícil ele fazer, né?
É porque normalmente o grande tende a ser mais conservador também, né? E lógico, ele tem uma... É um navio, né, cara? Tem um naviozão lá pra fazer a virada e outra. Ele tem muito mais risco de mexer uma coisa e não funcionar e não dar certo e tal. Então tem que ter mais cautela. Então é aproveitar isso. E tem eu tava vendo até outro dia uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa que o principal, eu não lembro qual a pesquisa aqui, mas o principal ponto de sucesso das empresas era um time de oferecimento do produto. Então assim, qual que é o time do cliente e o que o seu produto faz, que o problema resolve, é o que vai se diferenciar no resultado de vendas, no crescimento da empresa como um todo, cara. Isso é muito legal, cara, porque às vezes a gente tem parceiros que comentam pra gente, poxa, minha região tá difícil de eu conseguir vender. Eu falo, poxa, mas não precisa se limitar à tua região. Tenho mais milhões de outras empresas, de outros clientes que estão num momento de compra e que você não tá indo atrás, que você tá limitado num perímetro, né? Então, a gente consegue buscar, né, mais oportunidade de venda se eu tô focado, de fato, em resolver o problema e não num perímetro específico. Exato. Aí eu... Em startup a gente tem bastante, até para quando você faz pitch, né, tem aquele conceito de TAM, SAM e SOM. Sim. Né, que é o mercado total, o mercado segmentado ali e o subsegmento. Então, é muito disso. Pô, o seu mercado é o mercado de Fire, o mercado do meio é o quê? O mercado de Fire da minha região. Será que é ou não? O mercado de Fire de empresas a partir de 10 funcionários, sei lá. Sim. E o mercado endereçável é o mercado que você consegue chegar, pegar e Mais oferecer rápido, pro cara. E tem um diferencial competitivo, né? Que aí vira o seu ICP lá, né? O cliente ideal. Isso é tudo estratégia. E eu acho que a gente tem uma oportunidade aí, como pequenas empresas, né? Os MSPs aí, de olhar o que as startups estão fazendo, esse mundo de inovação, porque isso a gente não inventou aqui, né, cara? Isso daí é global. Você vê próprio Israel mesmo. Tem um puta de uma gama de startups de cybersecurity, né? Porque o mindset dos caras é global, por característica. Sabe olhar pra fora, né? E na verdade eles precisam, né? Porque é muito pequeno, não tem mercado local. Então a única opção que eles têm é olhar pra fora. Mas eles pegaram, qual que é o método que funciona para validar o público, né? Para você validar o produto. Né? Você tem o market fit, né? O fit que sua empresa tem com o mercado, e você tem o fit que a sua solução tem com o product, cliente, né? Então, quer dizer, você tem... Esse daí é o básico para você começar a prospectar, a fazer campanha, né? Deixa eu até fazer uma pergunta, para aproveitar o gancho. Falando de cibersegurança, a gente está falando de cybersecurity. A gente tem, dentro desse processo todo, como um desafio, trabalhar a cultura, né? Por mais que você pegue uma conta enterprise, que seja, internamente isso precisa ser trabalhado também, às vezes, né? Por mais que o cara tenha uma estrutura, já tenha uma conscientização daquilo, às vezes precisa liberar mais budget para investir num produto assim de ponta. Hoje, como que vocês têm tratado a cibersegurança como algo estratégico para o negócio? Tem alguma coisa dentro do discurso que vocês utilizam para tornar isso top priority ali para dentro das empresas? Tem. O primeiro ponto é que a EcoTrust, a principal característica diferencial dela é que ela é uma das únicas plataformas de cyber que trazem um contexto de negócio em tudo que ela traz lá dentro da plataforma. Top. Então, todo mundo é acostumado no mercado enterprise a fazer scan de vulnerabilidade. Isso daí é padrão, todo mundo faz. Análise, scan e análise. Mas nem todo mundo tem a consciência de que fazer gestão de vulnerabilidade e risco é importante. E menos ainda que o contexto de negócio vai ajudar você a priorizar, a conseguir budget, a resolver problema, a remediar. Então, a gente tem uma jornada aí, né? Pegar essa galera que está em scan, levar para gestão e trazer contexto de negócio e ajudar ele. Então isso é algo que a gente sempre traz como abordagem, como proposta de valor, mas nem sempre é o que é mais atrativo para vender. Né? Mas é algo que, por exemplo, hoje, qualquer vulnerabilidade dentro da EcoTrust tem uma coisa lá que é prioridade. E a prioridade é baseado no contexto de negócio, obrigatoriamente. Consegue colocar valor também daquele risco? Valor em risco, que é o valor monetário, ele tem uma matriz de risco quantitativa, né? Ele tem um relatório executivo para levar para o board. Ele tem várias coisas que a gente introduz e cada vez... O nosso roadmap, se a gente for olhar ele, a gente pode falar que 60% são recursos para trazer contexto de negócio para o mundo de cyber. Legal. Né? Então, tem até um conteúdo nosso lá de como o conselho de administração deve olhar para a cibersegurança, dando insights para isso.
O CIO mesmo. O CIO, ele é um diretor executivo, né? Ele é ali, tá com o CEO de uma grande empresa. Como que ele pode olhar para essa questão de gerenciamento de risco cibernético de uma forma estratégica, né? Então, a gente já vê hoje alguns clientes falando, pô, uma das 3 telas, CIO que tem uma equipe gigante abaixo, uma das 3 telas que eu abro todo dia é a EcoTrust. Pô, que da hora. Pô, legal, cara, porque ele viu algum valor ali naquela matriz de risco que tem no dashboard. Mas ainda é pouco, a gente tem muita coisa para trazer ali, então a gente está sempre pegando o aconselhamento de quem é de conselho de administração, que não é técnico. Como que você mostra informação? Como que é um dashboard aí de conselho? Então, trazendo esses insights, trazendo um analista ali, que é o principal usuário, o analista de segurança, o técnico especialista ali, Red Team, principalmente, mas Blue Team também. Como que você trabalha, como você pode ser mais produtivo, como pode ser legal fazer gestão de vulnerabilidade, porque é chato pra caramba. Imagina a gente fazer gestão das nossas vulnerabilidades pessoais. Você não quer olhar seu problema, e aceitar que você tem problema, né? Exatamente. Então, um dos problemas do CS, por exemplo, é o cara fez o primeiro assessment, aí depois aparece um monte de problema. E como ele vai mostrar isso pro gerente dele? Ele tava indo mostrar problema de coisa que ele não fez, teoricamente. O cara tem... É verdade. Tipo, ó, meu trabalho tá ruim, olha só. Olha que legal meu trabalho. Vou comprovar que tá ruim. Então é um desafio. Pô, como que a gente faz com que isso não seja ruim? Porque é ruim naturalmente. Os caras chegam a ficar com um certo receio, assim? Você já pegou exemplo já? O cara cancela. Putz. É melhor não ver. É um dos motivos de churn, então. Tipo, eu mapeio que tem um monte de problema, eu tiro a plataforma. Eu mapeio que tem um monte de problema, aí eu começo a tentar corrigir, aí eu vejo que eu não vou conseguir corrigir, aí eu desisto, desengajo. Então, o nosso CS hoje, ela conhece de cibersegurança, ela conhece de EVU, e conhece de atendimento, de CS, né? Então, a missão ali é a gente conseguir ele ter a confiança de que ele vai resolver as coisas e conseguir ter critérios de priorização adequados para o negócio dele, para que ele saiba que não é 1000 vulnerabilidades que ele tem que corrigir, são 10. E estamos jogando no mesmo time, né? Pô, não, a gente tá jogando com você e tal, você tá vendo que tem problema mapeado aqui, a gente vai te ajudar a resolver. Legal. Sim, mas aí o lance e lá dentro de casa lá? Ele vai falar como que... Então, assim, é tudo uma cultura também. Então, tem a cultura de segurança, a cultura de prevenção dentro da própria área de segurança ou da área de TI. Né, que precisa também ser amadurecida. Então, cada vez mais a gente está trazendo formas de facilitar isso e principalmente facilitar a comunicação desse time técnico com um time mais tático, estratégico. Né? Então, é um desafio. Cara, assim, nos últimos 4 anos aí que a gente já está... Né, a gente viu que a gente está trabalhando desde a mesma época aí nessa área de cyber, né? Como que você enxerga o mercado atualmente? Porque surgiu a LGPD, aliás, fez 5 anos, né? Olha só, bastante tempo já, hein? Fez 5 anos agora, faz agora em agosto, né? E tinha aquela provocação lá atrás, quando a gente começou a desenvolver conteúdo, pô, vai virar Lei Geral de Proteção de Dados e tal, isso vai trazer uma conscientização maior para o mercado, a gente entende que haverá um investimento maior tanto por parte das empresas de cibersegurança quanto também das empresas que precisam investir mais em privacidade. E o que você, como um founder aí que tem focado 100% nessa área, nessa vertical de cybersecurity, o que você tem percebido do mercado desde então? Há uma maturidade maior? As empresas estão percebendo a importância de se investir em proteção ou não? Me conta um pouquinho o que você está vendo. Cara, evoluiu bastante. A gente produziu o primeiro conteúdo de webinar de LGPD, acho que em 2017, 2016. E aí, naquela época, parecia... que a gente estava acostumado já com isso, né? Quando a gente falava de nuvem lá em 2010, o pessoal também falava... loucura, aí né? Depois a gente falava de ransomware também. A LGPD foi um pouquinho parecido. Tanto que a gente quis fugir, cara. Vamos trabalhar com a parte de vulnerabilidade, que isso daí já existe há 20 anos, a gente não precisa explicar para ninguém o que é. Né? Mas a LGPD, acho que ela está em um processo de maturidade, cara. Eu acreditava que ela ia impactar mais rapidamente, né, o aumento da maturidade do mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, sim, grandes movimentos, sabe? Principalmente os MSSPs, eles têm muita consultoria que partiu a partir é boa, né? Mas que surgiu a partir da demanda da LGPD. Aí você vê o mercado de público também, né? Prefeitura, o Estado, o municipal, o Estado e federal,
Se a gente for falar no mercado de cyber, hoje 35% do mercado de cyber é público no Brasil. Maior investimento praticamente, né? O grande, assim, o terço do mercado financeiro é o principal, mas o público ele tá ali entre os principais também. E aí quando é obrigatório, né? Então você vê muita licitação, muito RFP sendo lançado para implementar a gestão de vulnerabilidade, que a gente acompanha mais. Então isso daí tem massa, assim, todos os órgãos estão contratando isso de alguém, né? Então, o dinheiro tá na mesa, né? Alguém tá pegando. Tá na mesa, alguém tá contratando. Depende se você quer concorrer lá. Então, até para os pequenos, é importante. A prefeitura, quantas prefeituras tem no Brasil? Sei lá. Ou às vezes 5 você pega mil, uma né? região... Mas 5 mil? Então. 5.500 prefeituras. Então, você tem 5 mil pessoas contratando segurança lá, né? Então, quer dizer, aí vai muito do seu ICP, do seu cliente ideal ali, mas tá aí. Então a gente vê um movimento, não só público, mas o privado principalmente. Mercados como saúde estão acelerando muito, né? Estão sendo pressionados, inclusive. Pressionado por vários, né? Então você tem desde a Anvisa lançando lá recomendações de cibersegurança para dispositivos médicos, até a próprio aumento de ataque, né? Porque tem dados ali que são muito valiosos. São alvos, né? São alvos. Então é o principal alvo agora, né? Essa é uma pesquisa recente que falou que saúde é o principal alvo de ataque de sucesso. Então, tem um movimento grande, teve uma parte muito de jurídica ali que acabou... Então, a gente vê às vezes escritórios de advocacia prestando um serviço de segurança, aí começa a quebrar um pouco isso, né? Começa a ficar meio estranho. Então, tem um ruído ainda no mercado, mas, no geral, tem crescido, cara. É que pra gente de segurança, assim, tem crescido vários mercados, né? O jurídico é um deles, né? Mas pra gente de segurança, o maior motivador é um ataque, né, cara? Sim. Não tem jeito, né? Esse, na real, é o nosso concorrente, né? É o cybercrime, o cybercriminoso. Então, assim, isso já é a melhor forma de conscientização, infelizmente, e é o maior motivo de compra. Então, é ataque e compliance, né? Quando a gente fala... e, às vezes, as grandes é mais compliance do que ataque. No geral, assim, que eu tenho visto, né? Mas tem essas duas coisas. E a LGPD acaba sendo um dos compliance que eles têm que atender ali, né? A mais. Mas eu tenho visto crescer numa velocidade mais menor do que eu imaginava. E querendo ou não, as grandes, quando elas começam a colocar isso no pilar já né, como algo padrão, né, no modo default ali, querendo ou não, como elas atendem uma cadeia muito grande de fornecimento de pequenas empresas, as pequenas acabam sendo levadas na obrigatoriedade de se atualizar. Não tem jeito, né? Não, então isso o mercado legal. automaticamente vai tomando mais consciência sobre isso, né? Não tem jeito. E investir em startups é isso. Em startups, por exemplo, em todos os contratos, desde que a lei foi pro ar, aí todos os contratos de investimento tinha lá obrigatório estar adequado e comprovar. Então todas as startups aí, cara, se não estão adequadas, só diz que tá, não existe, né? Mas ela tá fazendo um movimento com certeza. Tem um projetinho, pelo menos, montado ali. Tá evoluindo. Pelo menos para apresentar caso haja alguma fatalidade, porque esses caras lidam muito com coleta de dados, né? Isso aí não tem jeito. Tende a ser, né? Ainda mais em startup de tecnologia, né? Cara, assim, a gente já tá caminhando para um final. Daria pra ficar mais trocar ideia ainda, Daria pra ficar mais uns, né? Vixe, rapaz! Você vê só... Daria. Fazer parte 2 aí, pessoal. Não, vamos ter que fazer uma parte 2. Mas a gente sabe, ô Vinícius, que grande parte da sua vida, cara, da tua jornada, você tem se dedicado para falar mesmo, dado a cara a tapa para defender a bandeira de cibersegurança. Isso a gente sempre admirou muito, não é à toa que a gente sempre quis fazer conteúdos com vocês, pra gente é um prazer porque vive a nossa realidade também, né? A gente como profissionais também, eu, Rafa, como missão, assim, todo mundo da Start tem se dedicado nisso, né? E queria ouvir um pouco de você assim, cara, pessoalmente, como tem sido essa tua missão nesse momento que você tá, né? O que você tem observado desse mercado, não só como empreendedor, mas como empreendedor na área de cibersegurança. O que são os pontos hoje assim que você tem levantado para você como, cara, isso aqui é indispensável, né? Eu preciso manter isso, né? Dentro dos meus valores, dos meus princípios, para me manter autêntico e continuar crescendo no mercado. O que são essas prioridades para você hoje?
Cara, as prioridades... Boa pergunta, viu, cara? Me fez pensar, Olha, né? ainda bem que eu não fiz uma pergunta que a gente ouviu recentemente. Qual o seu sonho? Pô, que a gente chegou nessa e a gente fica, caramba, mano, sei não, lá, pior, velho, qual cara, que é o meu Mas sonho? tô tendo insônia direto, Sei cara. lá, velho, eu durmo. Antes de você responder, a gente foi exatamente numa palestra um dia, aí um cara mineiro simples pra caramba, né? Corredor de... Não, na verdade ele é atleta de triatlon, né? Tal, e não conhecia, mas é o top do Brasil aí. E aí ele chegou mineirinho e tal, e a gente num evento só, os caras falando CFO, que não sei o que, pipipi, papapá. Aí ele chegou, galera, sou mineiro, não sei nada desses termos de CFO, mas no fim fazer uma pergunta pra vocês. Qual que é seu sonho? Aí ficava, mano, Ele falou, porque eu sou CEO do meu sonho. E você, qual que é o teu sonho? Acabou, mano, então ficava assim. Mano, teve cara que chorou lá, mano. Falou assim, muito obrigado, não sei o que, você fez pensar. E assim, cara, às vezes são perguntas simples que a gente que tá na correria, né, do dia a dia, no operacional, e eu falei com o Lucas depois, falei assim, cara, a gente não se faz essas perguntas, né, porque a gente tá na correria, a gente quer fazer a nossa empresa crescer, a gente tá dando o nosso máximo muitas vezes, talvez numa direção que poderia ser um pouco melhor, né? Com ações que poderiam ser melhores, mas a gente não para refletir nessas coisas. Pô, pra onde que eu tô indo? Por que eu faço isso? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus sonhos? Então isso foi bem... Só colocar um parênteses aqui, realmente foi uma pergunta que pesado, incomodou. Peguei pesado, cara. Depois do almocinho, né? Aí assim... Bota a música funda de uma música, né, emocionante de funeral. Funeral, caramba. Cara, é muito louco. Quando você se expõe, né? Igual a gente faz isso. Primeiro que eu tive uma época que eu sempre me considerei tímido, né? Desde infância e tal, não sei o quê. Aí, em certo momento, eu me coloquei um desafio de, cara, eu vou gravar vídeo. Se você entrar no YouTube lá, da Eco, você vai ver o primeiro vídeo que eu gravei, tá lá ainda, mas é ridículo. Mas, no fim das contas, era uma vontade de compartilhar, colaborar, né? E, ao mesmo tempo, como parte de uma estratégia de marketing, né? Então, quando a gente decidiu como empresa, a gente teve até uma mentoria com um parceiro, um CEO de uma empresa de tecnologia, hoje fatura, na época era pequenininho, hoje fatura mais de R$1 bilhon aí no Brasil, de cloud na época. E aí ele falou, cara, você precisa personificar a sua empresa. Eu falei, que porra é essa? Aí ele falou, cara, você tem que ter uma pessoa que seja representação da empresa, mas uma pessoa, porque as pessoas fazem negócio com pessoas, né? Exato. É verdade. E aí foi a partir desse insight aí, que aí eu comecei a criar, a gente como empresa começou a criar a personificação da Eco IT. E a gente começou a entender aqui que a gente, primeiro, né, você vai se expor, então você tem os dois riscos, né? Você tem pessoas que falam mal, que acham que você é ruim pra caramba, que você não sabe o que você tá falando, tá, beleza? E tem gente que aprende, cara. E aí quando você começa a fazer isso de forma constante, você começa a ver o impacto, né? Pô, você me ajudou, você me deu insight, você fez eu fechar um negócio, e aí você começa a ter gasolina pra continuar fazendo. Então, a gente começou com isso. É difícil fazer, a gente não foi constante em vários momentos, então eu estava representando a empresa, né, não é eu como, tanto que a gente sempre falou. Agora, a gente até fez recentemente, né, o meu canal que tinha o meu nome da personificação, a gente viu que hoje não é isso, cara, tem que ser EcoTrust, então agora é EcoTrust, né, mais com o meu agora nome. Já chegou no patamar que você queria. Então, mas assim, continua sendo importante ter pessoas, rostos ali, né, de pessoas, tanto no comercial, no CS, no suporte, mas são vários rostinhos ali, né? Mas começou com isso e sempre foi como uma missão, como um trabalho mesmo, né? E aí você vai gostando do impacto, tudo mais. Hoje, aí depois passou, acho que teve um marco aí, que é a pandemia, né? Porque a pandemia, a gente parou de produzir conteúdo. Acho que muita gente deu uma... Muita gente, né? Porque você falou, cara... Não tá mais fazendo sentido, meu. A gente repensa um monte de coisa e fala, todo mundo tá fazendo um monte de conteúdo aí e tal. Eu vou ser mais do mesmo. E aí a gente parou por anos, aí 3 anos, não sei o quê, e a gente voltou agora a colocar o rostinho na janela. Só que com algo mais definido, assim, como puramente estratégia de conscientização, né? E que tem a ver com o nosso negócio, cara.
Sim, então provavelmente a gente não vai falar de uma coisa aleatória ali. Uhum. A gente tá aqui falando de empreendedorismo porque você tem canais, faz parte da sua estratégia. Uhum. E então a gente tá muito nessa linha assim, né? O que o cara precisa para fazer com que ele chegue até a nossa empresa e ele consiga identificar aquele problema que ele tem, a gente consegue ajudar ele em algum nível, né? Então é como uma estratégia mais ampla, né? Do que qualquer outra coisa, sabe? Não sei se eu respondi sua ideia, mas assim, o que a gente pretende, o que a gente se preocupa muito hoje, primeiro, não colocar um monte de flor. Uhum. Ser o mais objetivo possível, conciso, honesto com o nosso próprio conteúdo, limitado ao que a gente Que sabe fazer e assim, o que a gente sabe, muito mais simples, objetivo e direto ao ponto do que querendo fazer 1000 coisas, né? Então acho que esse é o nosso desafio, ser honesto com a gente mesmo com relação ao que a gente está produzindo e trazer pessoas também, né, que consigam complementar isso e tudo mais. E a gente está em construção, cara. Tá em construção, a gente não tem muito definido assim. A gente sabe que é importante isso, tá fazendo, mas a gente está fazendo bem o básico ali, o arroz com feijão, e é o que a gente acredita, e é o que o nosso produto entrega. Cara, como eu falei, a gente acredita muito que uma estratégia de cibersegurança, e não só a gente, porque o mercado sabe que é importante você saber das suas vulnerabilidades e corrigir aquelas que impactam seu negócio. Então a gente pegou essa missão pra gente, como que a gente ajuda o cara a priorizar? E a gente colocou isso na nossa vida, sabe? Essa é a essência do negócio. E aí tá no conteúdo, tá no recurso, tá no botão. Então a gente busca manter isso, e o desafio é manter isso a longo prazo, né? Não perder essa essência aí. E aí os valores que tá na nossa cultura, né? Da gente ser muito pessoas, de acreditar muito, assim, no Brasil, sabe? Odeio gente que fala mal do Brasil, velho. Também. Se alguém quiser falar mal aqui... Melhor país do mundo, velho. Mas é mesmo. Posso complementar? A gente foi pra Portugal agora em maio, né? Abril. E a gente... eu brinco, né? Que na hora que a gente sentou... Foi eu, o Jonatas e o Lucas. E a gente sentou no avião e tal. Na ida... Portugal! Agora que a empresa vai... né? E assim, cara... E até falando com o pessoal que é distribuidor lá, né? Possivelmente eles vão ouvir esse podcast e a gente conversa muito sobre isso. O mercado lá tem muita dificuldade... por questão de disparidade do que é o Brasil. Então, o mercado português está uns 5 anos atrás do Brasil, praticamente, em inovação. É um mercado muito bom para fazer negócio. E a gente está muito feliz de ter um distribuidor lá. A gente está junto com eles, está investindo e tal. Mas a gente vê, cara, como que a diferença, a disparidade de avanço tecnológico que tem, e muitas vezes as pessoas falam mal do Brasil, falam assim, olha, não, mas o Brasil é complicado, tal. Temos problemas, claro, fato, mas eu vejo que o Brasil ainda é muito bom, cara, inovação, tecnologia, e tem muita oportunidade, pessoas, né? O mercado europeu é um mercado pujante, muito forte, mas o Brasil tá muito avançado, cara. Tá muito acho que avançado. não é nem, assim... Você pode comparar em vários níveis, a gente perde em muitos e ganha em alguns, beleza? Mas assim, cara, você é brasileiro, você tá aqui nesse negócio aqui, tem sua família aqui, você tá... Tudo bem, cada um tem seus motivos. Fazer esse negócio dar certo. Eu respeito, mas eu não gosto, sabe? Então é uma missão nossa também isso, cara, fazer um negócio grande aqui, ser uma empresa de cyber global, a gente quer expandir para outras regiões, né? Pé no chão, mas com a visão de expansão mesmo. E cara, acho que nada supera o nosso poder de execução, cara. Exato. No fim das contas, a gente conseguir executar o negócio na batidinha, bater aquele bumbinho ali, com o olho aberto, mas fazendo o que você sabe que tem que ser feito, todo dia um pouquinho, você vai conseguir chegar num lugar muito interessante, sabe? E é isso que a gente acredita, tem muito a ver com o nosso valor aí também. Isso tem muito a ver também com missão de vida, assim, do Urbano, Vinícius? Cara, acredito, sim, totalmente alinhado, assim, é um Vinícius só, sabe? Não tem muito como... Tem muita gente que quer separar, né? Vida não pessoal, tem separação, né, cara? Sim. Pra ninguém, né? Não tem separação. Você pode, lógico, você vai ter uma postura diferente na empresa, em casa, porque cada lugar, cada contexto demanda uma postura diferente, uma condição diferente.
Mas é muito, assim, os valores eles estão muito alinhados, né? Acho que isso é uma coisa que faz a gente achar que a gente ter posse com a empresa, né? Sim. Porque tão alinhados que fala que acha que é sua, mas não é sua, né? É uma empresa, a empresa é pro mundo, né? É do mercado, É né? do mercado e tal, é dos colaboradores, não. Mas a minha vida também é vida simples, execução, né? Visão, tá feliz é o que mais importa, o resultado é menos importante do que a felicidade. Então a gente valoriza muito isso. A própria Luciana fala isso, né? Que eu tô me divertindo, tô feliz, né? Então, enquanto a gente estiver se divertindo, cara, tá legal. Lógico que, dependendo dos problemas ali, do resultado que não chega que você espera, você começa a ficar traumatizado, você começa a ficar mais chateado, mais nervoso, não sei o quê, mas faz parte, a nossa capacidade de resiliência também. E o time, a rede de apoio é importantíssima, né? A rede de apoio dentro e fora da empresa. Sim. Então essa é a complexidade toda aí. Muito bom, muito bom. Mas eu queria, antes de finalizarmos, você gosta de ler? Gosto. Pô, então indica uma leitura pra galera que tá acompanhando, 1, 2, 3, enfim, aqui Cara, você... tem um livro que todo mundo já falou que leu, mas que isso que é legal para empreendedor que tem equipe, que fala com cliente e tal, que é a comunicação não violenta, né? Que é um livro que eu não sei de qual autor agora, mas acho que vocês podem colocar lá depois Boa, a gente coloca na descrição. Coloca aí, não. Mas a comunicação não violenta é muito louco, que você usa para tudo, cara. Você usa para dar feedback pro seu time, assim, lógico, você lê uma vez, você acha que você entendeu, depois você não entendeu nada, aí você lê de novo, você não entende também. Mas você conseguir pegar um pouquinho ali, né, de como você... Porque nada mais é do que... Eu resumo esse livro aí como você ser sincero, extremamente sincero, não deixar de falar as coisas que você está sentindo, só que sem magoar a outra pessoa pela forma que você se comunicou. Ela pode se magoar pela verdade, mas você não vai deixar de falar. A forma, né? É a forma, sabe? Então você falar o que... Tipo, dar um feedback sincero ou falar o que você espera da outra... O que você espera, o que você está sentindo e por isso você esperava tal coisa. Então ele traz uns insights ali, é bem prático também. Ele traz no final do livro, inclusive, uma série de palavras para você usar, vocabulários diversos para você usar em determinados momentos. Legal. Então é um livro legal porque assim, em casa é útil. No começo você acha que você é especialista, aí você começa a fazer, você vê que não dá certo. Aí depois você para e volta pro zero de novo. O melhor treinamento é em casa, né? Com a esposa. Em casa é outro nível, cara. Você tem que treinar em outros lugares pra você estar preparado. Mas agora tá fácil. Qualquer dúvida você joga no chat GPT lá, ele te dá a resposta. Tá verdade. O chat GPT é bizarro. Usar essa frase de forma não violenta, né? Com a esposa. Como dar esse feedback sem ser agressivo? Mas o chat GPT vai falar, não entendi porque não tenho marido, né? Não tenho esposa. Bem capaz. Legal, de bola. Cara. Que bom. Galera, você vai finalizar? Finalizo. Com vontade. Pessoal, prazerzaço. Prazer, Luca. Cara, bate-papo muito top. Espero que vocês estão assistindo a gente tenham gostado. Pô, pode rolar mais, né? Acho que pode rolar mais. Vamos pensar em mais temas aí, porque tem coisa pra caramba pra gente falar. Tem coisa nova surgindo mais pra frente aí, fiquei sabendo. Mas não pode falar ainda, né? Pode ainda. Isso aí não pode. Mas é isso aí, galera. Obrigado a todos. Vinícius do Urbano, mais uma vez, obrigado. Para vocês que querem seguir mais um pouco da gente, conhecerem mais o Vinícius, a gente vai deixar aí todos os links na descrição desse vídeo para você acompanhar não só a EcoTrush, mas também o Vinícius, que vai ser muito bom aí para todo mundo. Beleza, galera? Ficamos por aqui, mais um episódio no ar. Tamo junto, até a próxima. Valeu.